Nós vamos começar hoje com muita calma, com muita tranquilidade, a falar das normas da corregedoria. Mas, professor, o que são as normas da corregedoria? Veja só, você sabe que os tribunais, e você vai fazer um concurso para o Poder Judiciário, para ser um servidor do Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem vários servidores. E o Poder Judiciário precisa organizar as suas rotinas. O Poder Judiciário precisa organizar como é que esses processos vão ter andamento. Como que é? Chegou um processo, qual é o processo que eu devo passar na frente? Qual é o processo que eu devo deixar de lado? Qual é o processo que deve ter prioridade de tramitação? Qual é o processo que qualquer pessoa do povo pode ter acesso? Qual é o processo em que só as partes interessadas podem ter acesso? Como que vai funcionar isso? E mais do que isso, como que eu vou corrigir os rumos dos servidores que estão trabalhando no Poder Judiciário? Essa é a ideia de que dentro do Tribunal de Justiça, que é um órgão do Poder Judiciário, exista o que a gente chama de corregedoria. A corregedoria serve simplesmente para corrigir, para ajustar os rumos dos serviços que estão sendo trazidos dentro do Poder Judiciário. Quando a gente olha o Poder Judiciário, você vai olhar para ele como um sistema, porque ele é um poder, e dentro desse sistema, todas as suas engrenagens precisam estar funcionando. E o que acontece? Por vezes, pode haver alguma engrenagem que não está funcionando muito bem. A corregedoria vai ser o órgão dentro do Poder Judiciário que vai fazer esses ajustes. E veja só, essa função correicional, o que significa função correicional? É essa função de corrigir os rumos. Você vai perceber que ela é exercida não só pelos órgãos superiores do Poder Judiciário, que a gente chama de corregedoria, mas também por outros que compõem o Poder Judiciário, que são, por exemplo, os juízes de direito e também são os desembargadores. O juiz de direito atua na primeira instância e os desembargadores atuam na segunda instância, no Tribunal de Justiça. Nós vamos falar mais sobre isso, mas se você quiser anotar isso, talvez seja relevante. Então nós vamos começar com as normas da corregedoria dentro do edital passado, aquilo que já caiu. E vamos depois, quando sair o edital, se tiver alguma coisa diferente, eu vou acrescentar aqui as coisas diferentes, tá? Então, função correicional é o que está nas normas da corregedoria. Professor, como é que eu faço para ter acesso a essas normas da corregedoria? Você vai entrar no site do Tribunal de Justiça e vai procurar por normas da corregedoria. Mas eu já coloquei aqui na descrição do canal um link para você ter acesso direto a essas normas da corregedoria. Você não vai precisar estudar todo aquele conteúdo, que, salvo engano, são umas 300 páginas. Não vai precisar. Você vai estudar só o que o seu edital vai pedir. Lembre-se, o edital é a lei do concurso, é dentro do edital que você verifica o que é que vai cair na sua prova. Portanto, capítulo 2 das normas da corregedoria, da função correicional. Olha só, que interessante, que diz a norma da corregedoria. Ela diz assim, ó, a função correicional consiste na orientação, reorganização, fiscalização dos órgãos e serviços judiciários de primeira instância. Então preste atenção. Como é que você estuda isso? Você pode até quebrar, como a gente está aqui no Word, a gente pode fazer assim, ó, pode dar um Enter e você consegue enxergar melhor as coisas dessa forma. A função correicional consiste na orientação, reorganização e fiscalização dos órgãos e serviços judiciários de primeira instância. Então, orientar, ó, tá fazendo desse jeito, comece a fazer desse jeito. Reorganizar, ó, a gente batia o carimbo aqui, agora a gente vai bater o carimbo ali. E fiscalização. O que é a fiscalização? Ó, você tem que cumprir tudo que eu estou falando, tá? Então, fiscalizar, reorganizar e orientar os serviços de primeira instância. Bem como na fiscalização, então continuando ainda falando da função correcional, fiscalização da Polícia Judiciária. Fiscalização de quem? Da Polícia Judiciária, dos estabelecimentos prisionais e dos demais estabelecimentos
em relação aos quais, por imposição legal, esses deveres forem atribuídos ao Poder Judiciário. Então veja só, vamos com calma. Função correcional: orientar, reorganizar, fiscalizar. Fiscalizar é ver se está tudo sendo cumprido. Os órgãos de primeira instância. Além disso, somente fiscalizar o quê? Polícia Judiciária. O que é a Polícia Judiciária? É a polícia responsável pelas investigações. Se a gente fosse falar, a grosso modo, a Polícia Civil. Então, o Poder Judiciário, a função correcional do Poder Judiciário se estende para a fiscalização da Polícia Civil. Também para a fiscalização dos estabelecimentos prisionais. Por quê? Uma pessoa que está presa, ela está presa por uma ordem judicial. E essa pessoa presa estará sob as ordens, debaixo das ordens de um juiz de uma vara específica chamada Vara das Execuções Criminais ou Vara das Execuções Penais. Portanto, a Corregedoria fiscaliza a Polícia Judiciária e fiscaliza estabelecimentos prisionais. E também existe a fiscalização de demais estabelecimentos em relação aos quais, por imposição da lei, esses deveres forem atribuídos ao Poder Judiciário. Uma forma indireta, e um exemplo que eu posso dar para você, são os conselhos tutelares. O Ministério Público é o primeiro que sim, de fato, fiscaliza o conselho tutelar. Mas o Poder Judiciário tem sim também a competência para exercer essa fiscalização. Então esse é o primeiro ponto. Então veja só, o que é a função correcional, portanto? Orientar, reorganizar, fiscalizar órgãos do Poder Judiciário. Então veja que para quem está dentro do Poder Judiciário, na primeira instância, são mais funções: orientação, reorganização, fiscalização. E para quem está fora do Poder Judiciário, que são a Polícia Judiciária, veja, Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, por mais que ela se chame Polícia Judiciária, ela está vinculada à Secretaria de Segurança Pública e isso tem a ver com o Poder Executivo, não tem a ver com o Poder Judiciário. Mas o Poder Judiciário fiscaliza. O Poder Judiciário também fiscaliza estabelecimentos prisionais. As cadeias públicas têm vinculação com a Secretaria de Segurança Pública, com o Poder Executivo, mas o Poder Judiciário fiscaliza. E também outros estabelecimentos. Tá? E aí veja só, é exercida no estado de São Paulo pelo Corregedor-Geral de Justiça. E nos limites de suas atribuições, pelos juízes de primeiro grau. Quero chamar sua atenção aqui para um ponto importante. Veja só, o que é primeira instância? Primeira instância é o local em que os processos correm pela primeira vez. Então, se você mora numa cidade pequena, você lá na sua cidadezinha tem um fórum, se você for ajuizar uma ação, o advogado vai entrar com a ação lá nessa cidadezinha pequenininha em primeira instância. Ganhando ou perdendo, não gostando daquela decisão, o que vai acontecer? Ele vai recorrer para um órgão superior, que geralmente fica na capital. No estado de São Paulo, o órgão de segunda instância é o Tribunal de Justiça, que fica na capital. E todas as outras cidades onde houver fórum, todos aqueles fóruns locais são o que a gente chama de serviço judiciário de primeira instância. Tá? Mas aí o que eu quero dizer para você é o seguinte, agora se a gente fosse ler o artigo todo, olha só, então atribuições, estamos falando aqui das atribuições da corregedoria. Então a função correcional, essa função de corrigir, é feita dentro da primeira instância como orientação, reorganização, fiscalização e fiscalização da Polícia Judiciária, estabelecimentos prisionais e demais estabelecimentos. E quem é que faz isso? São duas pessoas que fazem isso. Em primeiro lugar, no estado inteiro, quem faz é o Corregedor-Geral de Justiça. Quem que é o Corregedor-Geral de Justiça? É um desembargador, é uma pessoa que atua no tribunal. O que é o desembargador? Você chega a ser desembargador quando você foi juiz na primeira instância e depois virou desembargador, foi trabalhar no tribunal, se transformou num desembargador e lá você foi eleito para ser o Corregedor-Geral de Justiça. Tá? Então, o advogado também pode virar desembargador e o promotor de justiça também podem, mas eu nem quero entrar nisso aqui agora pra gente. Eu quero que você entenda desse jeito por enquanto.
No estado de São Paulo, quem vai exercer isso é um desembargador, que é nada mais do que um juiz que atua na segunda instância, a gente chama esse cara de desembargador, e esse desembargador foi eleito para exercer uma função, a função de corregedor geral de justiça. E esse corregedor geral de justiça, ele atua em todo o estado. Mas também os juízes de primeiro grau atuam dentro do limite das suas atribuições. O que isso significa? O juiz, vou anotar aqui, tá? O juiz de Paraibuna é corregedor em Paraibuna. O juiz em Taubaté é corregedor em Taubaté. Compreendem? Então, dentro dos limites das suas atribuições. Se a pessoa é juiz em Paraibuna ele pode exercer essa função de corregedor em Paraibuna. Se ele é juiz em Taubaté, ele pode exercer essa função de corregedoria, de corregedor em Taubaté. Em Taubaté onde? Dentro das suas atribuições, tá? Olha só, parágrafo primeiro. Quando você vir, e o verbo é esse, hein? Quando você vir isso aqui significa parágrafo, tá? Então, parágrafo primeiro. No desempenho da função correicional, poderão ser editadas ordens de serviço e demais atos administrativos de orientação e disciplina, corrigidos os erros e sancionadas as infrações após o regular procedimento administrativo disciplinar, sem prejuízo das apurações civis e criminais. Veja só, quando houver a correição, a função correicional, que é essa função aqui de orientar, de reorganizar, de fiscalizar, quando os responsáveis por fazer essa correição eles estiverem atuando, eles podem editar ordens de serviço. Eles podem dizer o seguinte, olha, a partir de hoje, tal coisa vai ser dessa forma. Podem orientar, podem disciplinar, podem corrigir os erros. Fazendo um parênteses aqui, é como se o corregedor fosse um guarda de trânsito. O guarda de trânsito, a primeira função dele é, ou deveria ser, a de orientar. Olha, você está atuando de um jeito errado, você está dirigindo de um jeito errado, resolva isso aqui, melhore, mude essa postura e só em último caso multar. É a mesma coisa aqui. A função de correição é exatamente essa. O corregedor, ele organiza o serviço, ele orienta, ele diz o que deve ser feito ou não, ele corrige os erros. Veja que a corregedoria pode corrigir os erros, pode instaurar um procedimento administrativo disciplinar, que é uma situação para punir aquele servidor que está errando. Se você for escrevente e errar dentro do seu trabalho, você pode sim responder a um processo administrativo disciplinar e também responder por indenizações, que são apurações civis, e também pode responder caso aquilo seja um crime. Nós estudaremos, inclusive, crimes que são praticados por servidores contra a administração pública. Mas veja, a ideia principal que eu quero que você guarde aqui é, quando estiver exercendo a função correicional, pode haver a edição de normas para aquele serviço, então ordens de serviço, pode haver orientação, pode haver uma disciplina sobre aquilo, podem ser corrigidos os erros, e o servidor que errar, o que vai acontecer? Ele vai responder administrativamente por aquilo, vai responder podendo ser punido com sanção, por exemplo, uma advertência, com uma suspensão, ou até em último caso com o desligamento do serviço público, e também ele pode responder por esses erros na esfera civil, que tem a ver com indenizações, e também na esfera criminal, porque aquilo também pode ser crime. Portanto, eu quero que você já entenda que um servidor, quando erra, ele responde diante da administração, portanto, responsabilidade administrativa, ele responde por indenização, caso ele tenha causado algum prejuízo para alguém, portanto, uma responsabilidade civil, e o servidor também responde criminalmente, uma responsabilidade criminal. Às vezes, um mesmo ato pode se refletir nas três esferas. Um ato errado de um servidor pode ser uma questão para ser resolvida administrativamente, criminalmente e civilmente. Tá? Então preste atenção, porque isso pode acontecer e você aprende as normas da corregedoria exatamente para isso, para você não errar. Tá? O parágrafo 2º diz o seguinte:
As ordens de serviço e demais atos administrativos editados pelo juiz corregedor permanente serão encaminhados à Corregedoria Geral de Justiça para revisão hierárquica. Ou seja, o juiz corregedor permanente, quem que é esse juiz corregedor permanente? É esse juiz aqui, ó, o juiz de primeiro grau. O que o juiz corregedor permanente, vou colocar entre parênteses aqui, tá? Que é o juiz de primeiro grau. Primeiro grau ou primeira instância é a mesma coisa, tá bom? Primeiro grau ou primeira instância. O que esse juiz corregedor fizer, isso será encaminhado para a Corregedoria Geral de Justiça para revisão hierárquica. Por quê? Porque pode ser que o juiz corregedor lá da cidade de Paraibuna, de Tremembé, esteja viajando, esteja fazendo alguma coisa errada. Então veja só, as ordens de serviço e os atos administrativos, o que são isso? Olha, o juiz chega e diz o seguinte: eu quero que em todos os dias, quando começar o expediente, a serventia, que são os escreventes, que eles façam tal coisa. O juiz faz isso por escrito. Isso é uma ordem de serviço. Se o juiz estiver muito errado no que ele estiver fazendo, a Corregedoria Geral de Justiça pode anular essa ordem desse juiz aqui. Então veja só, o juiz fiscaliza você, que é escrevente, que vai ser escrevente, esse juizão fiscaliza você, que é escrevente, e a corregedoria fiscaliza o juiz. Então é todo mundo sendo fiscalizado, tá? Então, as ordens de serviço e atos administrativos feitos pelo juiz de primeira instância, que é esse juiz corregedor permanente, vão ser encaminhados à Corregedoria Geral de Justiça, lá em São Paulo, lá no tribunal, para que a corregedoria olhe aquilo que o juizão de primeira instância fez, para que verifique se o que ele está fazendo está certo ou não. Tá? Então isso é importante. E veja só, vamos encerrar aqui essa aula no parágrafo 3º. Consultas sobre aplicação ou interpretação destas normas da corregedoria, dessas normas de serviço, serão apreciadas pelo juiz corregedor, que é o juiz de primeira instância. O que ele vai fazer? A requerimento do interessado ou de ofício. O que é de ofício? Por iniciativa dele, vou até colocar entre parênteses, por iniciativa dele próprio, o juiz. Se houver dúvida fundada, devidamente justificada, submeterá suas decisões à Corregedoria Geral de Justiça. Veja só, você, como escrevente, vai lidar com as normas da Corregedoria em todos os dias do seu serviço. É até por isso que o Tribunal de Justiça quer que você já entre sabendo quais são essas normas. O tribunal já quer que você comece a trabalhar como escrevente sabendo dessas normas. Se alguém tiver dúvidas, ou se o próprio juiz tiver dúvidas sobre o que vai ser aplicado dessa norma, porque a norma é muito grande, você já deve ter visto que tem mais de 300 páginas. Se o juiz ou algum interessado, veja só, tem a expressão interessado aqui, se o juiz ou interessado tiverem alguma dúvida sobre isso, o que eles podem fazer? Eles podem levar isso para o Corregedor Geral de Justiça. Então, consultas sobre aplicação ou interpretação das normas, destas normas de serviço, que é o que a gente está estudando, serão apreciadas pelo juiz corregedor. Então, o próprio juiz vai apreciar aquilo e o juiz, a requerimento do interessado ou ele mesmo, por iniciativa dele, pode levar essa dúvida fundada e justificada, ou seja, é uma dúvida realmente muito importante, muito séria, ele vai levar isso à Corregedoria Geral de Justiça, tá? Que fica em São Paulo. Tá? Então, se eu fosse traduzir para você esse parágrafo 3º, eu diria o seguinte: o juiz corregedor vai resolver problemas de aplicação ou interpretação das normas da corregedoria. Se for o caso, ele mesmo, juiz, por iniciativa própria ou a pedido do interessado, pode levar a questão ao corregedor. Eu acho que fica mais fácil para você entender assim. O juiz corregedor, que é o juiz de primeira instância, vai resolver os problemas de interpretação ou de aplicação das normas da corregedoria.
Tá tudo em minúsculo aqui, tá bom, você entendeu o que eu estou falando, né? Mas olha só, o juiz corregedor, vou até colocar em maiúsculo aqui, vai o juiz corregedor, que é o juiz de primeira instância. Ele vai resolver os problemas de aplicação ou interpretação das normas da corregedoria. Se for o caso, ele mesmo, juiz, por iniciativa dele, ou a pedido do interessado, de uma pessoa, de um advogado, por exemplo, ele pode levar a questão para o corregedor. É claro, essa questão precisa ser séria, precisa ser uma questão muito importante. Por quê? Ninguém está entendendo qual é a norma que vai ser aplicada. Nem o juiz está sabendo. O que o juiz faz? Ó, corregedor, resolva aí porque eu não estou sabendo resolver. É isso, tá bom? Tudo isso que estamos falando ainda do primeiro artigo. Nós vamos voltar ainda em outras aulas. Amigos, aula 2, aqui ainda dentro das normas da corregedoria, vamos falar agora, olha só, subseção 1, vamos para o artigo 6º, olha o que diz. Da corregedoria permanente, das correções ordinárias, extraordinárias e visitas correcionais. Vamos lá, vamos fazer de uma forma leve, de uma forma tranquila para você entender tudo que está aqui. Estamos aqui com os artigos. Então, o artigo 6º diz assim, a função correicional será exercida em caráter permanente e mediante correições ordinárias, correições extraordinárias e visitas correicionais. Então veja só, a correição, essa função de ordenar como as coisas estão dentro do Poder Judiciário, vai ser feita da seguinte forma, por correições ordinárias, correições extraordinárias e visitas correicionais. Sem você saber, sem eu falar para você o que é, mas você sabendo o significado das palavras, isso ajuda muito. Alguma coisa ordinária é alguma coisa corriqueira, tá? Alguma coisa extraordinária é alguma coisa fora da ordem, alguma coisa fora do comum, fora do que é habitual, tá? Então, talvez isso já possa ajudar você, mas vamos ver ponto a ponto. Olha o que diz o parágrafo 1º, falando da correição ordinária. Ela diz assim, a correição ordinária consiste na fiscalização prevista e efetivada segundo estas normas e leis de organização judiciária. Não disse muita coisa, tá? Mas vamos avançar para o próximo, que daí você vai entender, a partir do que é a extraordinária, aquilo que é a ordinária. Olha só o que diz sobre a correição extraordinária. Correição extraordinária consiste em fiscalização excepcional, realizada a qualquer momento e sem prévio anúncio, e poderá ser geral, ou seja, em todos os lugares, ou pode ser parcial, conforme as necessidades e conveniência do serviço correcional. Então, veja só, se a gente fosse fazer um paralelo aqui sobre o que é a correição ordinária e a extraordinária, olhando esses dois conceitos, você consegue identificar o seguinte, a correição extraordinária, ela pode ser realizada a qualquer momento e sem aviso prévio, o que leva você a ter a certeza de que a ordinária precisa ser com aviso prévio, tá? Então esse é um ponto importante. Você pega as duas normas, o que está no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, você consegue extrair outras coisas. Então, se na extraordinária pode ser feita a qualquer momento e sem prévio anúncio, isso significa que a ordinária precisa ter aviso prévio, tá? Então, essa é uma afirmação importante para você. Por mais que não esteja escrito aqui, mas é uma conclusão que você pode tirar daqui, tá? E ainda sobre a extraordinária, pode ser geral, ou seja, em todos os locais de uma determinada comarca, ou parcial. Por exemplo, faz-se uma correção extraordinária na segunda vara criminal da comarca de tal lugar, por exemplo. Então, isso pode ser feito também. Em vez de fazer em todos os cartórios, em todas as varas de uma determinada comarca, pode ser que a correção extraordinária seja feita só num ponto específico, tá? Então, esse é um ponto importante. Outra coisa, aí tem uma outra definição, temos um outro conceito, visita correicional. Consiste na fiscalização direcionada à verificação da regularidade de funcionamento da unidade. Então, a visita correcional vai verificar a regularidade de funcionamento da unidade, vai fazer também o quê? O saneamento das irregularidades constatadas em correições, ou então vai ser feito o exame de algum aspecto da regularidade ou da continuidade dos serviços praticados. Vamos aqui por partes, como a gente sempre está fazendo aqui com muita calma. Visita correcional serve para quê? Alguém da corregedoria vai até o cartório e não faz nem a correição extraordinária e nem a correição ordinária. Talvez para vocês não fique assim tão familiar o que eu vou dizer agora, mas para que você entenda, a correição ela acontece por vezes num dia inteiro, às vezes demora
até mais de um dia para acontecer. Portanto, a correção, seja ela ordinária ou extraordinária, significa todos os servidores abrirem todas as gavetas, abrirem todas as pastas, abrirem todos os livros, tudo que tem dentro de uma serventia judicial, tudo que tem dentro do fórum, e começarem a mostrar tudo isso para os corregedores, tá? Então isso é importante que você saiba. A correição, seja ela ordinária ou extraordinária, significa isso, para tudo, para todo o funcionamento da vara, e aí o que vai acontecer? Simplesmente a corregedoria vai começar a olhar tudo, para ver se tudo está sendo feito no prazo certo, etc e tal, tá? Então esse é um ponto que você precisa saber. Já a visita correicional, ela é uma coisa mais pontual. Então veja só, a visita correicional por vezes serve para verificar a regularidade de funcionamento da unidade. Então chega alguém e faz uma visita correicional e aí verifica o seguinte, olha, está funcionando tal coisa aqui? Ah, está funcionando. Ah, tudo bem. Está funcionando de que jeito? Desse jeito aqui, estamos fazendo dessa forma. Perfeito, acabou. A visita correicional é uma coisa mais localizada e mais pontual, tá? Além disso, a visita correcional serve para saneamento. O que é saneamento? Para tornar saudável as irregularidades. Sanear é isso. Quando eu faço o saneamento de uma irregularidade, o que eu faço? Eu estou corrigindo os erros. É um jeito mais bonito de dizer que eu estou corrigindo o erro. Então houve uma correição dentro de um cartório, de uma vara, e aí o que acontece? Ficou estabelecido que tal situação precisaria ser regularizada. Vamos dar um exemplo bobo aqui. Imagine que os servidores não estavam registrando o ponto, não estavam registrando a chegada ou a saída do seu trabalho. Então eles chegavam e saíam e não tinham controle do horário que os escreventes estavam chegando, por exemplo. Essa é uma irregularidade que a corregedoria chegando e constatando isso, a corregedoria pode orientar que o diretor do cartório fique responsável por verificar como está sendo a frequência, como estão sendo os registros de ponto dos servidores. Então, uma irregularidade que pode ter sido constatada numa correição e aí isso depois eles voltam para verificar se aquilo foi regularizado ou não. Porque não adianta simplesmente olhar, verificar que está errado e tem coisas que demoram tempo para serem revistas ou para serem corrigidas. Aí o que se faz? Faz-se a visita correcional. Ó, nós viemos aqui numa correição e agora nós estamos fazendo uma visita para verificar se aqueles erros lá de trás, se eles foram corrigidos, tá? Então isso é importante. Ou ainda é possível que você faça a visita correcional para examinar algum aspecto da regularidade ou da continuidade dos serviços prestados. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou conto o milagre, mas não conto o santo, tá? Existia aqui no interior de São Paulo uma vara de execuções criminais em que os advogados simplesmente ficavam por quase 3 horas esperando para que os servidores encontrassem um processo. E isso não aconteceu uma vez, nem duas, nem 10. Aconteceram por anos, por dias, por meses e por anos, a mesma coisa. Até que alguém denunciou isso à corregedoria, e aí o que acontece? A corregedoria orientou que os serviços fossem prestados de um determinado modo, que não houvesse a interrupção do atendimento de advogados. Então, tudo isso foi orientado pela corregedoria. Então, é possível, por exemplo, que a corregedoria possa voltar lá nessa vara, que eu não vou falar onde foi, e faça uma visita correicional e fique lá verificando como é que está sendo esse atendimento em todos os dias. Ó, escuta aqui, advogados, os advogados aqui estão sendo atendidos ou não? Os processos aqui estão andando ou não? Os processos que estão chegando aqui, como é que estão sendo feitos? Estão sendo feitos os registros? Como é que está o funcionamento disso aqui? Então pode ser que eles venham, a corregedoria venha até o local em que você está trabalhando, se enxergue como escrevente já e imagine que chega a corregedoria lá, eles não são mal educados nem nada, vão se apresentar, vão dizer, olha, eu sou da corregedoria, nós estamos hoje aqui para fazer uma visita correicional, porque a gente ouviu uma informação de que tem um pequeno erro acontecendo aqui e eu quero verificar se esse erro realmente está acontecendo ou não, e se esse erro estiver acontecendo, nós vamos tentar corrigir, tentar orientar, enfim, é isso que vai acontecer, tá? Então não confunda, a correição por si só é algo mais demorado, tá? Então tenha sempre em mente isso, a correição, por vezes, divulga-se até um edital
é colocado na porta do fórum, é mandado para a OAB, para que os advogados, se quiserem fazer alguma reclamação do que aconteceu durante o ano inteiro dentro daquela vara, é possível que seja feito. Então, pense que a correição é o ato muito mais demorado e uma visita correcional é uma simples inspeção ali pontual de alguma coisa, para verificar a regularidade do funcionamento de algum procedimento, para sanear, para corrigir alguma irregularidade ou para verificar se o serviço está sendo prestado do modo correto, tá bom? O parágrafo 4º diz algumas coisas sobre as atas das correições. Por que ata de correição? Veja só, como que a gente vai saber que existem erros dentro daquela vara? Eles vão digitar, vão elaborar uma ata para indicar o que é que estava errado e o que é que precisa ser corrigido. Até porque, com base nessa ata, é que depois vai se fazer a visita correcional. Eles vão pegar a ata e vão dizer o seguinte, ó, na correição passada, nós apontamos que existia tal problema. Isso continua existindo? Aí, na visita correcional, isso vai ser apontado se isso foi corrigido ou não. Então, as atas das correições e das visitas também serão encaminhadas à Corregedoria Geral de Justiça em alguns prazos, veja só. Então, como assim? Como assim? Não entendi nada. Ó, vou te explicar. Quando a corregedoria vai lá, eles fazem as anotações todas e vai haver por parte do escrivão-chefe o acompanhamento dos corregedores. O escrivão-chefe vai anotando tudo, ó, tal coisa precisa melhorar, tal coisa precisa mudar, tal coisa está errada, tal coisa precisa ser desse jeito, tal coisa não foi criada, precisa ser criada, tal situação precisa acontecer. O escrivão-chefe vai acompanhando e vai anotando tudo aquilo. Aí quando a corregedoria for embora, o que o escrivão-chefe vai fazer em conjunto com o juiz? Eles vão elaborar uma ata, seja da correição ou seja da visita, e isso vai ser mandado, isso vai ser encaminhado para a Corregedoria Geral de Justiça, tá? E aí veja, existem prazos. Esses prazos são importantes que você guarde. As atas, o que é ata? Um documento que constata o que aconteceu naquela visita ou naquela correição, tá? Então, se for uma correição ordinária, existe um prazo de até 60 dias para que seja enviada para a Corregedoria Geral de Justiça. Professor, 60 dias o quê? 60 dias corridos, tá? A princípio, pense em dias corridos, tá? Correição extraordinária ou da visita correcional, o prazo é de 15 dias após realizada. Portanto, são prazos aí que você deve guardar. E pense, tem até sentido, né? Porque a correição ordinária, ela até demora muito mais tempo. A correição extraordinária demora, mas demora menos tempo. E a visita também demora menos tempo. Portanto, é até muito intuitivo que você pense que uma correição ordinária, que é para verificar o que aconteceu durante um ano inteiro, que isso seja feito com um prazo maior. Então você tem um prazo de até 60 dias para encaminhar para a Corregedoria Geral de Justiça essa ata da correição ou da visita, tá? E 15 dias para a correição extraordinária ou visita correcional. E para acabarmos aqui, olha só, diz o seguinte, a Corregedoria Geral de Justiça implementará gradativamente a correição virtual, com vistas ao controle permanente das atividades subordinadas à sua disciplina. Por quê? A correição virtual é um objetivo, portanto. Então, se houvesse na sua prova a seguinte afirmação, é um objetivo da Corregedoria Geral de Justiça a implantação da correição virtual, é uma afirmação verdadeira. Por quê? Porque, de fato, quando se faz a correição virtual, evita-se o deslocamento dos corregedores para todas as comarcas do interior e isso facilita, certamente, a própria atuação dos servidores e até dos próprios corregedores. Eles conseguem já ter acesso a tudo e, por vezes, não se precisa paralisar todo o serviço de uma vara para que a vara possa atender aos corregedores. Então isso é importante também, esse é um objetivo da Corregedoria Geral de instaurar, de implantar a correição virtual. Tá bom? Fala amigos, tudo bem? Agora artigo 7º, vamos lá, para as normas da Corregedoria. Vamos de pouco em pouco, com calma, para a gente matar todo o conteúdo. Olha só, a Corregedoria Permanente, artigo 7º, a Corregedoria Permanente será exercida pelo juiz a que a normatividade correcional submeter tal atribuição. Vamos lá. Primeira coisa, cada juiz, já vimos na aula anterior, no vídeo anterior, cada juiz é corregedor da sua própria vara. Então, o juiz da primeira vara criminal, ele é o corregedor da primeira vara criminal. O juiz da oitava vara civil é o corregedor da oitava vara civil. Então, isso é importante. A corregedoria vai ser exercida por cada um desses juízes individualmente.
dentro da sua vara, dentro do seu limite de atribuição. Aí veja só, o parágrafo 1º diz assim: o Corregedor-Geral de Justiça, com aprovação do Conselho Superior da Magistratura, poderá, por motivo de interesse público ou conveniência da administração, alterar a designação do corregedor permanente. Então veja só, pode ser que, porventura, o Corregedor-Geral de Justiça converse com um órgão lá no Tribunal de Justiça chamado Conselho Superior da Magistratura. Para quê? Para tentar mudar quem é o responsável por essa corregedoria permanente. Pense o seguinte, vou te explicar isso de um jeito mais fácil. Pense que o juiz da segunda vara criminal, se ninguém disser nada, ele é o corregedor da própria segunda vara criminal, ok? Mas pense só que o corregedor acha que esse juiz de direito não está bem, acha que esse juiz de direito está comendo bola, acha que esse juiz de direito está errando quando faz as suas atividades de correição. O Corregedor-Geral de Justiça, caso queira, ele pode conversar, pode pedir a aprovação do Conselho Superior da Magistratura, que é um órgão de cúpula do Tribunal de Justiça, para quê? Para um objetivo só, para mudar o responsável por essa corregedoria permanente. Então veja só, vamos dar o exemplo de novo. O juiz de direito da primeira vara de Paraibuna, ele é o corregedor daquela vara. Se porventura o Corregedor-Geral de Justiça entende que ele não está bem, ele pode pedir a aprovação de um órgão de cúpula chamado Conselho Superior da Magistratura. Para quê? Para trocar o corregedor daquela vara. Então, o juiz que era o responsável por ser o corregedor direto daquela primeira vara de Paraibuna sai da função de corregedor e a corregedoria coloca um outro juiz para ser o corregedor. Esse é o ponto, tá? Então é isso que o parágrafo quer dizer. Aí a gente vai avançar, porque aí o parágrafo 2º diz assim, olha só. Se não houver alteração no início do ano judiciário, prevalecerão as designações do ano anterior. O que significa? No início do ano judiciário, quando que inicia o ano judiciário? Você não precisa saber disso, porque isso não vai ser perguntado. A partir do dia 20 de janeiro de cada ano é o ponto, é a data em que se inicia o ano judiciário. Se no mês de janeiro, no início do ano, portanto, não houve nenhuma alteração de quem vai ser o corregedor, o que isso significa? Significa que vão prevalecer as designações do ano anterior. Então imagina o seguinte, eu cheguei lá no dia 20 de janeiro de 2022, começou o ano judiciário. Veja só, a gente pode fazer uma pergunta, quem vai ser o corregedor da vara em que eu trabalho? Bem, o corregedor da vara em que você trabalha, se não houver nenhuma alteração no dia 20 de janeiro, o corregedor vai ser o mesmo juiz que estava atuando no ano anterior. É só isso que o artigo quer dizer, tá bom? Aí, o artigo 8º diz o seguinte, o juiz corregedor permanente efetuará uma vez por ano, de preferência, não é obrigatoriamente, mas de preferência no mês de dezembro, correição ordinária em todas as serventias, repartições e demais estabelecimentos à sua fiscalização. Lembram-se quem são esses estabelecimentos? Por exemplo, que eu tinha falado para vocês, por exemplo, presídios, tá? Que podem ser fiscalizados pelo juiz corregedor. Então, vamos voltar ao início do artigo. O corregedor permanente efetuará uma vez por ano, de preferência, não é obrigatoriamente, mas de preferência no mês de dezembro, correição ordinária em todas as serventias, repartições e demais estabelecimentos, por exemplo, presídios, sujeitos à sua fiscalização correcional, lavrando-se o correspondente termo no livro próprio. É como se eu dissesse o seguinte, é como se eu dissesse aqui, de modo muito mais simplificado, eu poderia dizer assim para você. De preferência, em dezembro, o juiz corregedor fará as correições. Quando essas correições forem feitas, será feito um relatório dessas atividades. E tudo isso será
registrado, como diz aqui, em um livro próprio. Mas que livro é esse, professor? Esse livro fica dentro da própria serventia, a cargo do escrevente-chefe. Então, o escrevente-chefe vai ficar responsável por ter sob sua guarda alguns livros. Um livro próprio em que vai ser feito o registro das correições. Tudo bem? Isso é um ponto importante. Então, veja só, o que pode ser perguntado? Essa questão aqui, de preferência no mês de dezembro. Por quê? Em primeiro lugar, não é obrigatório que seja no mês de dezembro. E a segunda coisa, a correição ordinária é feita uma vez por ano, tá? Professor, e as extraordinárias, quando podem ser? Em quaisquer outros tempos, tá? Então, extraordinário, fora de ordem, fora do tempo. Portanto, a correição extraordinária pode ser feita em qualquer tempo e mais de uma vez por ano, tá bom? Então, você, quando lê um artigo, você precisa entender o que é que está escrito no artigo, exatamente interpretar o texto, mas também tentar extrair outras informações daquele texto, tá bom? Então, esse é um ponto importante. Olha só. Parágrafo 1º diz assim: a correição ordinária será anunciada por edital, afixada no átrio do fórum. O que é átrio? Na entrada, tá? No pátio de entrada do fórum, e publicado no Diário de Justiça eletrônico. Então vai ser publicado no Diário Oficial Eletrônico, com pelo menos 15 dias de antecedência. Olha que prazinho legal para cair no concurso, hein? Com pelo menos 15 dias de antecedência, bem como comunicado à Ordem dos Advogados do Brasil, na respectiva subseção. Então veja só que interessante, hein? Como é que a gente fica sabendo que vai ter uma correição ordinária? Ela vai ser anunciada por edital. Esse edital vai ser fixado no átrio, na entrada do fórum, e esse edital também vai ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico, tá? Então esse é um ponto muito importante. Por quê? Porque aí você garante o que a gente chama de publicidade. Você está dando publicidade para a correição. Então, se eu fosse dizer isso aqui para você em outras palavras, eu poderia dizer assim: a correição ordinária precisa ser pública. E para ser pública, ou seja, para que todos tenham conhecimento, será divulgado um edital na entrada do fórum e também será publicado um edital no Diário Oficial Eletrônico. Além disso, a OAB será comunicada. Professor, mas para que a OAB vai ser comunicada? Porque pode ser que algum advogado tenha alguma queixa para fazer de alguns dos servidores ali daquela serventia judicial. Então pensa o seguinte: eu sou um advogado que atuo e tenho muitos processos na terceira vara criminal de uma certa cidade. E toda vez que eu tenho processos na terceira vara criminal, o escrevente fulano de tal causa problemas nos meus processos. Ele demora para fazer os processos, ele demora para levar o processo para o juiz, ele demora para tomar alguma providência que está ao alcance dele. Então, por isso que a OAB também é comunicada. Todas as pessoas do povo vão ser comunicadas, por isso que está aqui marcado, que vai ser colocado no átrio, na entrada, né, no átrio do fórum, e também vai ser publicado no Diário Oficial, para você presumir que todo mundo está vendo aquilo, e também a OAB vai ser comunicada exatamente para isso. Então você vai ter a ideia de publicidade na correição ordinária, tá bom? Além disso, olha só, para a gente encerrar aqui nesse vídeo, o juiz corregedor permanente seguirá o termo padrão de correição disponibilizado pela Corregedoria Geral da Justiça. Então veja só a importância aqui dessa expressão, termo padrão de correição. Professor, o que é isso? Se eu fosse dizer em outras palavras, eu diria assim para você, olha só. Vou dizer aqui de um outro jeito para você. O juiz corregedor precisa seguir a cartilha da Corregedoria Geral da Justiça. O que significa? Esse termo padrão de correição significa o seguinte: olha,
O juiz, quando for fazer a correição ordinária, a primeira coisa que ele vai fazer é olhar tais pastas, olhar tais livros. O que significa? Existe um padrão de comportamento que o juiz deve adotar quando estiver fazendo a correição. Por quê? Porque os servidores, e você vai ser servidor, você precisa saber exatamente do que você vai ser cobrado. Por isso que você, como servidor, precisa conhecer as normas da corregedoria e você, quando tomar posse, se Deus quiser, tomará posse, você receberá informações sobre como você deve proceder durante as correições. O que você deve apresentar, o que você já deve ter em mãos, o que você deve ter num arquivo externo, o que você deve salvar nas nuvens. Tudo isso você vai receber de informações quando estiver trabalhando, você vai saber do que você como servidor vai ser cobrado. E é importante você saber disso. O juiz corregedor que atua na vara só vai poder cobrar de você alguma coisa aquilo que está previsto no termo padrão de correição que o Corregedor Geral de Justiça faz, tá bom? Então ele não pode exigir de você alguma coisa fora disso, sob pena de ele, juiz, estar praticando um abuso de poder, tá bom? Olá amigos, mais um vídeo, mais um artigo. Vamos falar hoje, aliás, de dois artigos, artigo 9º e artigo 10º. Está chovendo aqui fora, então eu não sei se você vai conseguir me ouvir bem. Eu vou gravar isso aqui, espero que o som externo não esteja atrapalhando você, tá bom? Olha só o que diz o artigo 9º das normas. Em até 30 dias depois de assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo, o juiz fará visita correicional às unidades sob sua corregedoria. Então olha só, em até 30 dias depois de assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo, o juiz vai fazer o que a gente chama de visita correicional às unidades que estão debaixo do seu guarda-chuva, debaixo da sua autoridade, sob a sua corregedoria, com o intuito de constatar a regularidade dos serviços, observado um modelo disponibilizado. O que isso quer dizer? O juizão lá assumiu, em definitivo, a corregedoria permanente de uma vara ou de algumas varas. O que ele vai fazer? Em até 30 dias depois que ele assumiu em definitivo aquilo, porque por vezes alguns juízes entram em caráter temporário, mas em definitivo, assumindo a corregedoria permanente, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma visita correicional. Para quê? Para inspecionar, para verificar se de fato está tudo funcionando. Então ele vai constatar a regularidade dos serviços. Esse é o objetivo, o intuito de constatar a regularidade dos serviços. Observado o modelo disponibilizado. Disponibilizado por quem? Pela Corregedoria Geral de Justiça lá do TJ de São Paulo. Então, isso é um ponto importante também. Tá? Então, você precisa entender que o juiz tem esse prazo é um prazo que pode ser perguntado para você em até 30 dias. Tá? Então, não significa que tem que ser exatamente no primeiro dia. Ele tem um lapso de 30 dias para fazer isso. E claro, ele tem que assumir em caráter definitivo aquela corregedoria. Ele vai fazer a visita correicional. Lembre-se, falamos acima, no vídeo passado, que existe tanto a correição ordinária, temos a correição extraordinária e temos a visita correicional. Esse é o terceiro tipo de verificação feito pelo juiz. Então estamos falando aqui, vamos voltar aqui, estamos falando da própria visita correicional. Tá? Então o juiz vai lá, faz a visita correicional, olha se está tudo direitinho ali nos serviços e o que ele vai fazer? Você vai verificar depois que vai ser feito um relato daquilo, um termo sobre tudo aquilo. E como que ele faz essa verificação? Vai ter um modelo. Então vai ter praticamente uma espécie de um checklist feito pela Corregedoria Geral de Justiça para que o juiz aqui da primeira instância verifique. Então, por exemplo, ele vai verificar cartão de ponto, vai verificar registro de processos, livro de carga para advogados, um monte de coisa que já está pré-determinada. Tá? Então, por isso que se chama, por isso que a gente fala aqui, observado o modelo disponibilizado. Tá? Aí o parágrafo 1º diz o seguinte, a visita correicional independe de edital ou qualquer outra providência. Então veja só, primeira coisa, a visita correicional, ela independe, ela não precisa de edital ou qualquer outra providência. Por quê? Porque o juiz simplesmente tem que ir lá e pronto. Você como servidor ficou sabendo que existe um juiz que assumiu em definitivo uma corregedoria permanente, você já está sabendo previamente que em até 30 dias o juiz visitará você. Então esse é um ponto importante.
Então você precisa saber disso. Por isso que o parágrafo primeiro diz que a visita correcional não depende, não precisa de edital ou de qualquer outra providência. E vai ser feito o quê? E dessa visita, se lançará sucinto termo, um resumido termo, no livro de visitas e correições. Então, sucinto termo no livro de visitas e correições. É como se o escrevente colocasse assim, no dia X, no dia 22 de novembro de 2020, o magistrado responsável pela corregedoria permanente esteve no cartório da primeira vara criminal de Taubaté para visita correcional. Veja, um sucinto termo. Isso vai ter, existe um livro dentro do cartório e dentro desse livro vai ser registrado isso. Então, um sucinto termo neste livro chamado Livro de Visitas e Correições. Você que vai trabalhar dentro do Tribunal de Justiça, você vai ter um livro lá, vai puxar lá dentro do cartório, vai ter um livro e vai estar escrito isso, Livro de Visitas e Correições. Então vai ser feito um termo, estou te dando aqui como um exemplo, né? Uma possibilidade de um sucinto termo nesse livro. Então olha só, nesse livro, né, no qual também constarão as determinações que o juiz corregedor permanente eventualmente fizer. Então, por exemplo, aqui, vamos para o nosso termo aqui, para o nosso modelinho de termo aqui, né? Então lá nesse termo, o juizão pode colocar assim, orientei a serventia quanto ao registro de carga dos autos feitos pelos advogados. Então veja só, por quê? Pode ser que naquela vara, na primeira vara criminal de Taubaté, os advogados pegassem o processo, estou dando tudo como exemplo aqui, tá? Os advogados pegassem os processos e ninguém marcasse quem era o advogado que tinha retirado aquele processo. E vai que o processo se perde. Então estou te dando um exemplo aqui do que é feito. Então orientei a serventia quanto ao registro de carga dos autos feitos pelos advogados. Por quê? Constarão nesse livro as determinações que o juiz corregedor permanente eventualmente fizer. Tá? Então é isso que diz o parágrafo primeiro. Parágrafo segundo, bem interessante, hein? Porque o problema dele não é nem jurídico, o problema dele é gramatical. Problema assim, para você entendê-lo, né? Então, se o juiz assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo no mês de novembro, então vamos lá. Se o juiz assumir em definitivo a corregedoria em novembro, a correição geral ordinária prescindirá da visita correicional. Que coisa estranha, olha só. Vamos fazer um retorno aqui. Pegue o seu material aí e vamos voltar para esse artigo 8º. Olha só, já estudamos isso no outro vídeo. O artigo 8º diz que a corregedoria, o juiz corregedor permanente vai fazer uma vez por ano, de preferência no mês de dezembro, a correição ordinária. Então pense só, em dezembro, preferencialmente, o que significa que em geral vai ser feito em dezembro, é feita a correição ordinária. Mas veja só, nós estamos falando aqui, no artigo 9º, parágrafo 2º, de uma situação em que o juiz assumiu em novembro. Então olha só, o que o artigo aqui está dizendo, o parágrafo 2º está dizendo? Se o juiz assumir em novembro, ele não precisa fazer a visita correicional. Ele espera chegar dezembro e já faz a correição geral ordinária. É isso que o artigo quer dizer. O prescindirá aqui significa isso. O prescindirá, esse prescindir significa vai afastar, vai deixar de lado a visita correicional. Então vamos colocar isso no português melhor, vamos colocar assim, ó. Se o juiz assumir em definitivo em novembro, não precisará fazer a visita correicional. Bastará fazer a correição geral ordinária em dezembro.
É só isso. Tá? Então esse é um ponto importante. Acho relevantíssimo a gente colocar assim. Isso aqui que está em verde ou azul, sei lá como é que você chama isso. Alguns chamam verde água, azul, não sei. Vamos ver o nome que se dá aqui. Aqui chama de turquesa, nenhum nem outro. Né? Azul, turquesa, não sei. Isso aqui que está em azul é a tradução desse parágrafo segundo. Então o que a gente está dizendo? Se o juiz assumir em definitivo em novembro, ele não vai precisar fazer a visita correicional. Por quê? Vai bastar que ele faça a correição geral ordinária em dezembro. Porque veja só, como ele não tem 30 dias para fazer, ele não tem até 30 dias, nós vimos aqui no começo do artigo 9 que ele tem até 30 dias. Se ele entrou em novembro, ele vai ter até dezembro para fazer a visita correicional. Aí o que o artigo está dizendo? Ó, se ele entrou em novembro, nem precisa fazer a visita correicional em dezembro, porque em dezembro ele já vai ter que fazer a correição geral ordinária. Então é isso que o artigo está dizendo, tá bom? E aí só o artigo 10º, ele quer dizer o seguinte, ó, isso aqui é moleza, hein? Vamos parar aqui no artigo 10º nesse vídeo, ó. O escrivão auxiliará, o escrivão aqui é você, tá? É o escrevente técnico judiciário. O escrivão auxiliará o juiz corregedor permanente nas diligências correicionais, facultada a nomeação de escrivão ad hoc entre os demais servidores da unidade. Então veja só, o escrivão vai auxiliar o juiz corregedor permanente. Vai auxiliar com o quê? Imagina o seguinte, tem um livro para ver. Aí o juiz chega e fala para o escrivão o seguinte, ó, verifica aí se estão constando, porventura, todas as assinaturas dos advogados nos livros quando retiraram os processos. Verifique aí se os cartões de ponto estão todos aí. Faça uma contagem para mim de quantos registros aí de falta de servidores existem. Estou te dando exemplos. Então, são situações em que o escrivão vai auxiliar. O escrivão aqui é o escrevente técnico judiciário, vai auxiliar o juiz corregedor permanente. E é possível ainda que o juiz nomeie mais um escrivão, a gente chama de escrivão ad hoc. Ad hoc é uma tradução de para o ato. Então, ad hoc é uma expressão que significa para o ato. Significa que o juiz pode nomear entre os outros servidores um escrivão que vai ficar também responsável por ajudá-lo nessa correição. Porque pode ser que o trabalho dele seja mais duro, então não vai ficar só um escrivão auxiliando o juiz corregedor. Pode ser que o juiz precise de mais um escrivão. Aí o juiz chega dentre aqueles escreventes que estão ali presentes para o ato e chama mais um e diz o seguinte, ó, vem você aqui também me ajudar. Mas me ajudar para quê? Só para esse ato aqui, ó. Eu quero que você faça uma verificação específica neste ponto. Então o juiz pode também nomear um escrivão ad hoc, um escrivão para o ato, para realizar uma questão, uma situação específica, tá bom? Então é isso que o artigo 10 quer dizer. Então quer dizer o seguinte, o escrivão auxilia o juiz e o juiz ainda pode nomear mais um escrivão para auxiliá-lo. Tá? É claro que existem cidades em que só vai ter um escrivão na vara. Existe uma cidade muito pequena, pode ser que exista um escrivão responsável e os outros sejam só estagiários ou sejam auxiliares judiciários. O que o juiz vai fazer? Ele pode pegar mais um daqueles ali, auxiliares ou estagiários, e chamá-los para aquele ato se revestirem da autoridade de escrivão. Não vão ganhar mais por isso nem nada. É só para aquele ato. É o que diz as normas da corregedoria. Amigos, seguimos. Artigo 11 das normas da corregedoria. Olha só. Durante os serviços correicionais, ou seja, durante a atividade de correição, todos os funcionários da unidade permanecerão à disposição de quem? Do Corregedor-Geral de Justiça, dos juízes assessores da Corregedoria Geral ou do juiz corregedor permanente, sem prejuízo da requisição de auxílio externo, ou seja, podem ser chamadas outras pessoas para também auxiliar a fazer as verificações necessárias e também sem prejuízo de requisição de força policial. Vamos lá então entender o que está dizendo aqui no artigo 11. Olha só. Em primeiro lugar, todas as pessoas que trabalham naquela serventia devem estar presentes quando estiver sendo feita a correição. Seja a correição feita pelo Tribunal de Justiça, através do Corregedor Geral,
seja por meio de juízes assessores dessa corregedoria geral, que são juízes que vão auxiliar o corregedor geral, ou ainda, seja quando nós estivermos diante daquela situação em que quem vai fazer essa verificação, essa correição, vai ser o próprio juiz da vara. Portanto, sempre o servidor deve permanecer à disposição. Então, essa é a primeira questão importante. Todos os servidores devem estar à disposição sempre para todos os casos de correição. Essa é a primeira informação importante, tá? Outra informação importante para você, qual é? Além disso, é possível que o corregedor, que os juízes assessores ou que o juiz da vara solicitem auxílio externo. Auxílio externo o que é? Auxílio de servidores que não trabalham naquela vara. Por exemplo, eles podem pedir ajuda para servidores que trabalham numa outra vara, dizendo o seguinte, ó, escuta aqui, você não pode vir aqui me ajudar nessa situação, nessa questão? Então, é isso que pode acontecer. Pode haver, portanto, auxílio de outras pessoas durante a correição. Geralmente, só uma observação, geralmente são servidores de outras serventias judiciais, tá? Então, essa é uma informação importante para você. E outra coisa, é possível que as autoridades também requisitem força policial. Para que serve a força policial, professor? Nós estamos falando de um negócio administrativo, de um negócio interno. Mas você sabe que tem louco para tudo, né? E se porventura o juiz chega para você, você está lá trabalhando e você deixou um monte de coisa em branco, você não fez um monte de coisa, e aí sabe o que você faz? Você esconde o seu livro que era de sua responsabilidade. Você esconde alguns documentos, alguns materiais. Ora, se você está fazendo isso, ou se você está se recusando a entregar algum documento para ser vistoriado, para ser visto, você está de fato cometendo um crime de desobediência, porque existe uma ordem legal para que você entregue aqueles objetos. Se a pessoa se recusar a entregar, deve ser chamada a polícia exatamente para o auxílio, para tentar reaver algum objeto que está sendo sonegado, cujo acesso está sendo impedido. Tá? Então, essa é a informação do artigo 11. Todos os servidores devem estar à disposição. Pode haver auxílio de outras pessoas, é o que se chama de auxílio externo, né? Auxílio externo. E além disso, é possível que as autoridades também requisitem força policial exatamente para essa questão. Como eu falei, por vezes pode ser um servidor que se recusa a entregar algum material que está com ele. Então, numa situação como essas, o corregedor ou os juízes assessores ou o próprio juiz responsável ali, o juiz corregedor permanente, eles podem sim chamar a polícia, podem requisitar força policial para conseguir o que eles querem, tá? Então é isso que diz o artigo 11. No artigo 12, nós temos uma informação importante também, olha só. Os livros e os classificadores obrigatórios previstos nesta norma de serviço serão submetidos ao juiz corregedor permanente para visto, por ocasião das correições ordinárias ou extraordinárias, e sempre que forem por este requisitados. Então, a primeira coisa, a informação importante deste artigo é a seguinte: sempre os livros e classificadores obrigatórios devem estar, vou melhorar aqui, à disposição do juiz corregedor. Professor, mas eu entendi, livro eu até mais ou menos consigo imaginar. Às vezes você trabalha numa empresa, tem lá o livro de ponto do empregado. O livro é isso mesmo, é um livro. Existem vários livros, nós vamos ver durante o nosso estudo, existem vários livros obrigatórios. Livros que precisam estar presentes dentro de uma serventia judicial. Por exemplo, livro de registro de sentença. Nós temos também livros de carga dos autos para os advogados, que é um livro em que vai se marcar quando que o processo saiu da vara e quem retirou esse processo, e vai também indicar o prazo para a devolução. São livros obrigatórios. Então o livro é fácil, você mais ou menos tem uma ideia. Mas o que é um classificador? É um nome estranho, né? O que são os classificadores obrigatórios? Vou te dar um exemplo do que é o classificador obrigatório. É como se fosse essa pastinha aqui.
Então, se você pensar, para você entender, é importante você pensar o seguinte, nos livros são registradas informações. Então, no livro, você registra informações. Então, você simplesmente vai anotar ali, vai escrever nas linhas daquele livro alguma informação. Já nos classificadores, são guardados documentos inteiros, completos. Eu acho que fica fácil para você entender. Nos livros, são registradas informações. Então, por exemplo, informação sobre a sua frequência. Em todos os dias, se não tiver cartão de ponto onde você trabalha, você vai anotar ali a sua frequência. Você vai inserir ali uma informação. Então, nos livros, você escreve as informações. Já nos classificadores, são guardados documentos inteiros, documentos completos. Tá? Então, só voltando ao que diz o artigo, os livros e os classificadores vão ser sempre submetidos ao juiz para visto, para vistoria, para verificação. Tá? Então, é isso que o artigo quer dizer. Sempre os livros e classificadores obrigatórios devem estar à disposição do juiz corregedor, vou até melhorar aqui, para serem vistoriados ou verificados. Tá? Então, isso é, ou ainda, vamos melhorar aqui, ó, vistoriados, fiscalizados ou verificados. Tá? Então, acho que é importante colocar dessa forma. Isso é o que se chama de o juiz passar um visto nesses livros e nesses classificadores. O juiz vai pegar, vai chamar lá o escrevente e vai dizer: os classificadores de tal situação, eu quero vê-los. Aí o juiz vai vê-los. Quero ver os livros de registro de sentença. Estão aqui os livros de registro de sentença. É isso que o artigo 12 quer dizer. Então, eles sempre vão ser submetidos ao juiz corregedor permanente. Tá? Aqui a imagem, portanto, do classificador. Tá bom? Aí o parágrafo único, uma informação importante, é a seguinte. No caso de registros controlados exclusivamente pela via eletrônica, os relatórios de pendências gerados pelo sistema informatizado serão vistoriados, né, vistados pelo juiz. O que isso significa? Olha só, se houver registros que constam apenas no sistema eletrônico, o juiz vai ter, o juiz corregedor, vamos até melhorar aqui, corregedor, vai ter acesso às pendências, ou seja, terá acesso a tudo que está ainda por fazer. Aquilo que é pendente é alguma coisa que está por fazer. Tá? Então é importante, por quê que é importante? Porque o juiz vai olhar e vai verificar o quanto está faltando. Você vai perceber que na sua rotina o serviço não vai acabar, você vai ter uma demanda em todos os dias de trabalho. Mas é importante que você saiba administrar o seu serviço ao ponto de, verificando que existem muitas coisas num dia para fazer, você dê prioridade para aquelas coisas e no outro dia você dê prioridade para outras coisas, para você saber realmente dividir bem o seu serviço para não chegar no final da semana, ou não chegar no final do mês, ou não chegar no final do ano, porque lembre-se que as correções ordinárias são feitas em dezembro, para que você, portanto, não chegue num determinado tempo com muita coisa por fazer, com muitas pendências a serem realizadas. E isso é importante para que o juiz verifique o quê? A sua produtividade. Portanto, quando você tem registros que vão ser controlados só pela via eletrônica, é importante que você verifique o que está sendo feito e também o que está sendo pendente. E o artigo diz, no parágrafo único do artigo 12, nós temos essa informação de que as pendências serão verificadas pelo juiz. Por quê? Porque são as pendências que vão dizer se você está trabalhando bastante ou não. Se você tem muita pendência, se você tem muita coisa pendente, significa que você, por algum motivo, não está produzindo bem. Se você tem pouca pendência, significa que a tendência é que você seja um funcionário que não tem muitos serviços acumulados, tá bom?